Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e estou aqui para mais uma aulinha sobre contos de animais. Nesta aula, nós vamos trabalhar com o conto de animais, com um dos vários contos de animais que se chama Galinha Ruiva. E esse conto, ele traz uma boa, explicação, ele traz uma boa reflexão para nós enquanto seres humanos. Então, aqui, vamos tentar observar a questão do trabalho, a questão do esforço, a questão de enquanto uns trabalham, outros descansam. E quando os frutos aparecem, será que todos vão querer compartilhar desses frutos? Ou será que, assim como eles ficaram dormindo enquanto o outro trabalhava, será que agora, enquanto esse que come, esse que agora tem, a colheita, come, será que eles vão continuar, esses preguiçosos vão continuar dormindo? Será que eles vão querer partilhar também desse alimento? Lembra lá da cigarra e da formiga? Então, aqui tem alguma semelhança. Vamos, então, observar? Vamos para a leitura? Então, nós vamos começar com a leitura, depois tem uma animação para vocês sobre esse conto de animal. A galinha ruiva. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Quem me ajuda a plantar esse trigo? Perguntou aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porco. Eu não, disse o peru. Então eu planto sozinha, disse a galinha. Cocoricó! E foi isso mesmo que ela fez. Logo o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu, até ficar bem alto e maduro. Quem me ajuda a colher o trigo? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cachorro. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu colho sozinha, disse a galinha. Cocoricó! E foi isso mesmo que ela fez. Quem me ajuda a debulhar o trigo? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu debulho sozinha, disse a galinha. Cocoricó! E foi isso mesmo que ela fez. Quem me ajuda a levar o trigo ao moinho? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu levo sozinha, disse a galinha. Cocoricó! E foi isso mesmo que ela fez. Quando mais tarde voltou com a farinha, perguntou: Quem me ajuda a assar essa farinha? Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu asso sozinha, disse a galinha. Cocoricó! E foi isso mesmo que ela fez. A galinha ruiva assou a farinha e com ela fez um lindo pão. Quem quer comer esse pão? Perguntou a galinha. Eu quero, disse o cão. Eu quero, disse o gato. Eu quero, disse o porquinho. Eu quero, disse o peru. Isso é que não. Sou eu quem vai comer esse pão, disse a galinha. Cocoricó! E foi isso mesmo que ela fez. Observaram aqui alguma semelhança com a ideia da cigarra e da formiga? Observe que a galinha está representando aqui o quê? O trabalho. Essa galinha sempre muito o quê? Trabalhadora. Encontrou esse grão de trigo, plantou, cultivou, fez todo o processo com ele, a moagem, processou até chegar no pão. Enquanto isso, ela sempre pediu ajuda dos outros animais. E o que eles falaram? Não, 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 eu não, eu não, eu não. Quando o pão estava pronto, que ela perguntou quem quer comer o pão, todos queriam. Só que agora era a hora da galinha dar o troco. Então agora não, agora vocês não vão comer, eu vou comer sozinha.
Novamente, olha, a galinha, dentre todos aqueles animais, parecia assim tão inferiorzinha, né? Mas ela conseguiu sobressair. Então, ela foi trabalhando, ela não brigou com eles, ela foi continuando ali o seu trabalho. E observe que ela se deu muito bem. Então, a gente tem essa lição. Quem trabalha, sempre tem. E os preguiçosos, querendo ganhar vantagem nas costas dos outros, né? Com o trabalho alheio. Será que se deram bem? Essa é uma das versões dessa história. Como eu já observei em uma outra aula, que eu disse foi que esses contos de animais, eles são baseados em literaturas orais, em histórias populares, passadas de geração para geração, simplesmente no ato de contar história, na oralidade. Então, cada escritor, quando vai transformar esse texto em escrita, ele faz a sua versão. São as várias possibilidades de leitura de um texto. Nessa animação que vocês virão agora, vocês observarão que há uma outra leitura. Então, vamos observar o que acontece. É uma animação um pouquinho grande. Nós vamos observar para depois nós fazermos um processo de comparação, bem rapidinho. This is a tale of a little red hen, lived on a farm in a chicky-chick pen. She and her brood would never shirk, but the livelong day just work, work, work. One fine day this little red hen found some wheat in her chicky-chick pen. All the little chicks cried, but the hen said, "No, we'll steal this wheat." Not I. My feet are flat. Not I. Go ask the cat. I'll do it all myself. So the little red hen just looked around, found a little plow to plow her ground. Plowed it hard and she plowed it deep, and the little chicks helped with the feet, feet, feet. Peep, peep, peep. Not I. I'm much too fat. Not I. My feet are flat. Not I. Go ask the cat. I'll throw it all myself. So the little hen started to grow her grain, looked all around for a shower of rain, sprinkled the soil with a bottle of pep, and the wheat grew right up step by step.
much too fat. Not I. My feet are flat. Not I. Oh, ask the cat. I'll make it all myself. So the little hen worked like a busy bee. She had to feed her family. Needed a dough and she needed it quick for empty tummy speck, little chick sick. I will. I will. I will. Not you. You're much too fat. Not you. Your feet are flat. Not you. I'll have the cat. I'll eat it all myself. E aí, o que vocês acharam? Gostaram da história? Essa animação, observe que é uma releitura, cada pessoa que conta, né? A primeira foi escrita em forma de um texto, uma narrativa, agora aqui nós temos uma animação em vídeo, são linguagens diferentes, mas nós percebemos também que fez alteração, a galinha estava sozinha lá na história, e os animais, nós tínhamos ali o cachorro, o gato, o porco, o peru, que não queriam ajudar. Agora aqui nós temos o porco, o pato e o ratinho. E a galinha tem a ajuda dos seus filhotinhos. Então a gente conseguiu observar que foram feitas aqui o quê? Releituras. Então cada um que conta, conta de uma forma diferente. Essas diferentes formas de contar história é o mais gostoso que a gente observa. Lembra daquele detalhezinho? Quem conta um conto, aumenta um ponto. E é o que acontece aqui. Então, vamos observar um pouco dessa linguagem, se tratando principalmente de discurso, dos elementos estruturais da narrativa. Nós percebemos que esse texto, ele tem personagens, ele tem narrador, ele passa em um determinado espaço, um determinado tempo, a presença de diálogos. Então, nós observamos que os personagens ali, a galinha com os filhotinhos, o porco, o ratinho e o porco, o rato e o pato, né, nessa versão em vídeo. Na primeira versão, vamos focar agora aqui no texto escrito, nós temos a galinha, o cachorro, o gato, o peru e o porco. Observe que somente a galinha ali trabalhando, né, cultivando, encontrou o grão de trigo, plantou, cultivou, fez todo o processo até chegar no pão. Enquanto isso, os outros não queriam ajudar. Porém, quando surge ali, né, a comida prontinha, o pão, aí eles querem. Observe que eles representam a preguiça. Então, essas personagens, elas representam características próprias de seres humanos, como eu já tinha dito para vocês. O narrador, quem é o narrador? O ser que conta a história.
Observe que é aquele que está relatando os fatos. Então, o narrador aqui, ele não participa dessa história, é um narrador de terceira pessoa. O foco narrativo é em terceira pessoa, ele é simplesmente um narrador observador. O fato não acontece com ele, ele observou e está contando. Então, ele não dá nem muitos detalhes, né? Uma narrativa um tanto mais superficial. O tempo, a gente tem noção se acontece aqui em um dia, 2 dias, a gente sabe que é num período de tempo em que é o momento em que a galinha encontra esse grão de trigo até o momento em que ela planta, ele rega, ele cresce, ela consegue colher e processá-lo para fazer o pão. Então, a gente sabe ali que passou um período de dias, né? Talvez até meses, vai depender do ciclo, né? da germinação, de toda a evolução até o processo de colheita do trigo. No espaço, onde que se passa essa história? No meio rural. Nós percebemos que se passa numa roça, né, num celeiro ali, onde os animais se encontram. E nós percebemos também a presença de diálogos na construção dessa narrativa. A gente está falando aqui, eu não coloquei a questão do enredo, que é a história em si, mas nós já comentamos, né? Que gira em torno de uma história envolvendo animais, refletindo sobre o comportamento, baseado nos comportamentos humanos. Então, para construir esses diálogos, nós vamos utilizar o discurso direto. E para fazer o discurso direto, nós precisamos desses verbos de elocução. O que são esses verbos de elocução? São esses verbos que vêm antes da fala dos personagens. Vamos observar aqui, por exemplo, o verbo falar, perguntar, afirmar, dizer, responder, indagar, replicar, argumentar, pedir, implorar, comentar. Esses verbos, eles são utilizados muito no discurso direto. O que é o discurso direto? É como o narrador utiliza para reproduzir as falas das personagens do jeitinho que a personagem falou. Para isso, ele vai utilizar dos 2 pontos, do travessão, ou então algumas vezes das aspas. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Quem está falando aqui? É o narrador que está falando aqui. Um dia, a gente consegue fazer uma marcação temporal exata? Não, aconteceu em um determinado momento, é típico desses contos de característica popular, fazer esse distanciamento de tempo. Observe que logo aqui no segundo exemplo, quem me ajuda a plantar esse trigo? Observe que essa pergunta foi iniciada aqui com travessão. A gente sabe, pelo contexto, quem está perguntando aqui? Quem encontrou esse grão? Foi a galinha ruiva. Então, quando ela diz, quem pode, né? Quem me ajuda a plantar esse trigo? O narrador reproduziu a fala igualzinho ela disse. Porque se fosse um discurso indireto, o narrador poderia reproduzir essa fala com as próprias palavras dele, dizendo, um dia uma galinha encontrou um grão de trigo e perguntou quem poderia ajudar a plantá-lo. Perguntou para os amigos quem poderia ajudar a plantá-lo. Mas ele não quis reproduzir com as suas palavras, ele quis reproduzir do jeitinho que a personagem falou. Observe, olha o verbo de dizer veio depois, ó, o verbo de elocução. Perguntou aos amigos. Ah, professora, mas aqui tem um travessão, aqui tem outro. Esse travessão primeiro está introduzindo a fala da galinha. E agora esse segundo travessão? Perguntou aos amigos. Aqui já é o narrador falando. E olha o verbo de dizer aqui em negrito, ó, perguntou. Vamos ver outro exemplo? Então eu planto sozinha, disse a galinha. Esse primeiro travessão está representando a fala da galinha. Observe que o segundo travessão já está representando a fala do narrador. E o verbo de dizer aqui, ó, disse a galinha, ele está justificando de quem é essa fala. Cocoricó, novamente a galinha falando. Olha aqui o travessão novamente, para indicar que é fala da galinha. Então, nesse mesmo período aqui, ó, nesse mesmo parágrafo, nós encontramos aqui 3 travessões, porque o primeiro representa a fala da galinha, o segundo fala do narrador e o terceiro fala da galinha novamente. Meninos, é bom nós observarmos que quando a gente trabalha com narrativas, narrativas falam de tempo passado. Então, os verbos, eles estão conjugados no passado, para indicar, né, que a história já aconteceu. Não tem como eu contar uma história que ainda irá acontecer, certo? Eu posso até supor, mas eu não consigo contar. Então, aqui, ó, encontrou, perguntou, disse, ah? Por que aqui está assim? Então, eu planto sozinha. Por que o verbo está no presente?
Porque está representando a fala da personagem no momento que ela diz o jeitinho que ela disse, ó. Então, a fala presente da personagem, ó, quem me ajuda? Esses aqui estão no presente, porque estão dentro da fala da personagem naquele momento. Mas os verbos utilizados pelo narrador para relatar a história serão todos no passado. De preferência aqui no pretérito perfeito, aquela ação que começou e concluiu. Certinho? Então, vamos resumir aqui. O que é mesmo, então, o discurso direto? É aquela forma em que o narrador utiliza para reproduzir as falas das personagens da forma, do mesmo jeitinho que ele disse, que o personagem disse. Então, aqui, ó, o narrador reproduz a essência das falas das personagens com as suas próprias palavras, como no exemplo que nós vimos lá anteriormente. Então, aqui, ó, o que diz, ó. Mas o que é, então, esse discurso? Direto. É sabido que a linguagem humana é dialógica. O que é isso? Organiza-se em interlocução, ou seja, em diálogos, em forma de discurso. Tem quem fala e quem ouve. E é assim que acontece no texto que nós vimos da galinha ruiva. Então, esse espaço de interlocução, ou seja, esse espaço de diálogo, de discursos, surge os interlocutores, quem fala e quem ouve, né? Quem recebe. E, por sua vez, né? Tem uma pessoa que começa a falar, a escrever essas enunciações, que é a presença do narrador. Então, a partir do momento que ela começa a escrever, ela precisa de reproduzir essas falas desses personagens. Então, para construir essa locução, colocar as falas das personagens no discurso direto, vai utilizar esses verbos de dizer, ou os verbos de elocução, e vão utilizar também 2 pontos, travessão, para marcar, e às vezes aspas, para marcar que vai iniciar a fala de uma personagem, certo? Além disso, o discurso direto ele é muito utilizado quando nós trabalhamos com linguagem, né? Com variações linguísticas, com oralidade, para marcar que é ali a fala própria do personagem. O personagem fala daquele jeitinho, ok? Então, essas são algumas características do discurso direto que é muito utilizado nos contos de animais. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Eu agradeço por prestarem atenção e até mais.